seus olhos pra enxergar com atenção. É coisa de Deus e diabo lá nos confins do sertão. Muito bom dia, pessoal. Aqui é o Prece e, como vocês podem notar pelo meu áudio, tenho uma ótima surpresa porque, bem, eu tinha um microfone de lapela aqui em casa que eu tinha comprado num aniversário meu faz muito tempo. Ele veio com a pilha, porque ele é de pilha. Eu pensava que ele não estava funcionando, porque eu botava no computador, botava na câmera e não dava certo, mas acabou que ele veio com a pilha estragada. Uma pilha bonita lá, novinha em folha, mas ela não funciona por algum motivo. E por coincidência eu acabei encontrando uma pilha idêntica a essa, fui testar e funcionou perfeitamente. Então eu vou começar a usar este microfone nos dias em que eu gravar sozinho, tá? Teve um cara aí nos comentários que ele pediu um podcast sobre como tornar católico, ou por que se tornar católico, melhor dizendo, né? Como hoje é domingo, eu sempre gosto de ajudar alguma pessoa assim de doutrina. Então vamos já começar. Eu não fiz pauta, eu não fiz script, e esse microfone é muito bom, cara. Impressionantemente bom. Vai dar para eu gravar minhas próprias músicas de canto gregoriano autoral e botar como música. Mas eu ainda tenho que aprender a remixar música, porque tem esse problema também, né? Mas eu sei cantar muito bem. Inclusive ouvintes homens que querem ter uma voz mais bonita, mais macia, mais envolvente. Recomendo o estudo do canto gregoriano, porque antes a minha voz, eu não consigo nem fazer a minha voz mais antiga, porque nós do mundo atual, né, a gente não fala da forma correta. Então, como nós não falamos da forma correta, usando os músculos corretos, acaba que nós temos uma voz muito feia, muito destoante, e também porque nós bebemos muita água gelada. Eu, por exemplo, não bebo água gelada. Isso faz mal, pelo menos, para a sonoridade da voz. Agora, se biologicamente faz mal, eu não sei. Mas a voz, ela fica assim, desafinando, entendeu? Mas quando a pessoa toma água natural, a sua voz, ela fica uniforme, tá? Então a minha voz, ela era mais ou menos assim, na época que eu tomava muita água gelada, que eu não cantava, não fazia exercícios, mas agora que eu utilizo os músculos corretos e sei falar da forma correta, pondo o ar nas regiões corretas da boca, inclusive, consegue-se, portanto, falar por mais tempo, falar cansando menos. O fato é que uma pessoa hoje em dia fala 1 hora e já está com dor de cabeça, não é normal, porque um cantor na Idade Média cantava o quê? 4 horas por dia, 6 horas por dia e tava de boa pro outro dia. É isso aí, a gente não sabe andar hoje em dia, a gente anda com a pegada errada, a gente não sabe inclusive falar. Há quem diga que tem gente que não sabe nem beber água. A gente não sabe muitas coisas, não sabemos muitas coisas. O primeiro passo para aprender algo, o primeiro passo para ser um bom aprendiz, como diz Hugo de São Vítor no seu livro Didascalion, também conhecido como Arte de Aprender, eu acho. É a arte de ler. O primeiro requisito para você ser um aluno, não é nem para você ser um aluno bom, para você ser um aluno, um discípulo, a humildade. A humildade vem da palavra latina humus. Humus significa barro, terra, tá? Ter a humildade. O que é humildade? Além de nós sabermos que nós não somos nada frente a Deus, frente aos santos, inclusive os nossos pais, os nossos antepassados, sob certo aspecto, né? Não de forma igual, proporcionalmente. Também reconhecermos que se não fosse por eles, a gente não seria nada. Que se não fosse pelos outros, a gente não seria nada. Então a gente às vezes pode se achar, por exemplo, eu sei falar 6 línguas, né? Eu suponho que sejam 6. Português, alemão, inglês, espanhol, francês, malemão, latim. Quer dizer, latim eu sei ler bem, mas falar não se fala latim normalmente. Se pronunciar, enfim. Uma coisa é você saber fazer uma coisa, mas tem que ter a humildade incrustada no seu coração, senão esse conhecimento não vai ter fruto, tá bom?
Saber que se não fosse o meu pai me estimulando a aprender línguas desde quando eu era pequeno, muito embora ele não soubesse nenhuma, ele só sabe o inglês e o português. Na realidade, eu não sei até que ponto ele sabe, ele é um cara bem reservado. Eu não sei até que ponto ele sabe italiano, mas ele sabe italiano também. Então, se não fosse ele e a minha mãe também, porque minha mãe trabalhava, eu não seria nada, né, nesse quesito. Não fosse a biblioteca que ele tinha lá em casa, com livros de várias línguas, com vários livros interessantes que me traziam interesse, também não seria nada. Então, a gente sempre agradecer, né? O fruto sempre agradece a árvore que vê. Cara, eu tava na rua hoje e eu vi um cara muito vermelho e muito loiro e muito, sei lá, não tem cara de brasileiro, um gordão velho. Aí eu tava andando na rua, aí ele me viu, aí eu escutei ele falando assim: Viguetas de um dia, os cara tá falando alemão? Eu pensei nisso, né, em alguns microsegundos. Eu vou responder em alemão então. Eu respondi was, que é algo inclusive errado. No inglês e no alemão, quando você fala alguma coisa que você não entende, você não fala what, você não fala was. Isso lá é tipo você falar, você tá louco, você é maluco, entendeu? Então você tem que falar tipo, eu não entendi. Ou o que você falou, por favor? Entendeu? Acabou que eu falei, ele falou uma coisa muito nada a ver, assim, deu um sorrisinho. Eu disse, was? Que é o que em alemão? Ele só respondeu, o Abel Ferreira. Eu, o quê? O Abel Ferreira, do Palmeiras, tua camisa. Tá, realmente. O Abel Ferreira é o técnico da camisa do Palmeiras, o time que eu estou com a camisa neste momento. Então, escutei Vigete, como é que ele fala? Vigete Jung by dia. Eu escutei isso, como é que vai, jovem, com você? Eu escutei Vigete Jung by dia, só que na realidade é um português falando o Abel Ferreira. Pelas carinhas, o que é isso, cara? Português de Portugal, muito cringe. Um beijo aí pra todos os portugueses, menos alguns. Tá bom, já contei a história engraçada que aconteceu esta semana. Então vamos começar. Por quê? Tá bom. De maneira bem prática. Por quê? Vamos nessa. Você tem no mundo algumas religiões relevantes para que sejam estudadas: judaísmo, cristianismo, hinduísmo, budismo. Foram 4, né? Mais alguma? Não. Essas são as 4 maiores. Tá bom? Então vamos ver os santos hindus. Todos os santos hindus, eles são hindus. Porque você precisa ter um conhecimento tão grande da cultura hindu, dos Vedantas, dos Vedantas, como se diz, do Yoga, do Kriya Yoga, qual seja a vertente que você vá ser santo no hinduísmo, que você necessariamente precisa ser hindu. Talvez até não precise, mas na prática, os ditos santos hindus, todos eles eram hindus. Não havia americano, não havia brasileiro, não havia um cara de, não sei, deixa eu ver alguma cidade com um nome engraçado, um cara de Sorriso no Mato Grosso como ouvinte tentando ser um santo hindu. Não, isso não existe e nem nunca vai existir, porque você precisa ter toda uma compreensão que só se dá numa sociedade de castas, que inclusive nem na Índia direito tem hoje em dia, tá bom? Você precisa ter essa conclusão e fazer alguns exercícios espirituais puxados que nem os hindus hoje em dia fazem. Então, para ser santo no hinduísmo, não tem jeito, tem que nascer na Índia, preferência no interior, um local sem celular, e receber toda essa tradição. E você tem que ter a sorte de achar um guru, porque no hinduísmo você só consegue ser santo se você tiver um guru. Você não consegue de outra maneira, não se consegue de forma sozinho. Teve um cara que um dia disse que dava, mas só foi ele,
E eu não conheço ninguém discípulo dele que conseguiu ser, entre aspas, santo, estando longe da presença dele. E sem ter esse conhecimento simbólico, papapá, ele dizia que não precisava. Ele nem falava nisso. Ele é um cara um pouco exagerado, na minha opinião. Depois eu falo dele. No hinduísmo você tem esse problema. Então você pode rebater, mas no catolicismo você só vai ter os caras da Europa. Não. Você está completamente errado, mano. E eu vou te provar isso agora. Um dos maiores santos da Igreja Católica, um dos maiores, top 5, eu diria, né? Não é legal fazer top 5, pai, mas vamos falar grandes santos. Santa Maria Egipcíaca, Santo Antão do Egito, Macário de Alexandrina, e tem mais modernos também. Tem um que nasceu em 1900, eu acho que ele nasceu em 1870 por aí, eu acho. São Charbel Makhlouf, que ele nasceu no Líbano. São Charbel Makhlouf é do Líbano. Saint Rafka é do Líbano. Tem um santo carmelita lá da Índia, que eu tenho o nome dele anotado aqui no meu Telegram. Eu esqueci porque ele tem um nome bem... não sei o que, de Molokai. Deixa eu só checar aqui o nome dele. Rapidinho aí, galera. Inclusive o nome galera vem daqueles barcos romanos que eram cheios de escravos. Que eles remavam, tá ligado? Aquelas coisas de filme. O nome daquilo era uma galera. Então você fala assim... fala galera, pronto, achei aqui. No Beato Chavara. O nome dele era Chavara. Chavara Molokai, eu acho. Mas não tô achando. Beato Chavara. Santo Carmelita. Tá bom? Você tem o Beato Chavara. Você tem o São Charbel, São Rafka. Inúmeros santos do Líbano. Inúmeros santos da Palestina. Inúmeros santos de Roma. Inúmeros santos da Alemanha. Que é um local completamente diferente do mundo mediterrâneo. A exemplo, Santo Alberto Magno. Ele era de Stuttgart. Eu acho que ele era de Stuttgart. Ele era da Alemanha. Uma Alemanha bem que ninguém conhece. O São Bruno, um grande santo católico, ele também era da Alemanha. Ele era de Köln, também conhecido como Colônia. Mas a galera que jogava FIFA, né, sabe que tem aquele time lá, eu acho que é FC Köln, um negócio assim. Então pronto, ele é dessa cidade aí, São Bruno. Vamos ver aqui outros caras. São Maximiliano Kolbe, da Polônia. E santos brasileiros, nós temos o Beato Galvão, que foi na terra do avô dele, que teve, né, a aparição de Nossa Senhora Aparecida. Dizem que foi tipo um aviso das grandes coisas que essa família está fazendo, da devoção dela, que poderia vir no futuro um santo. Nós tivemos o Frei Galvão, também teve, esse eu sei que ele era santo, esse cara ele era. Também teve outros aqui no Brasil, teve o São Martinho de Porre, nome engraçado, né? São Martinho de Porre, eu acho que ele é lá do Peru. Também teve outro lá no Equador e alguns na Argentina, inúmeros no México. Nos Estados Unidos eu não conheço, mas deve ter algum. E são santos, às vezes, não canonizados, e santos, às vezes, canonizados sim, tá? Eu só vejo como infalível as canonizações antes da década de 60. Aquelas ali, elas usavam o método correto, tal, que foi prognosticado pelo Papa Bento XI, eu acho que era o Bento XI, que ele fez 11 livros, do tamanho da mesa que você está ouvindo aí, dizendo como que se beatifica um santo. Só que depois da década de 60 eles jogaram esses 11 livros no lixo e hoje em dia é a coisa mais fácil do mundo, tá? Alguns desses santos, eles foram depois da década de 60, mas se você for ver pelos milagres dele, pelo estilo de vida dele, realmente parece ter muita santidade mesmo. São Charbel Makhlouf é um exemplo, né? Canonizado depois, um pouquinho depois da década de 60, mas eu acho que ele foi sim, eu tenho certeza, tá bom? Outros santos, outras personalidades. Teve já na Nigéria, teve um beato lá na Nigéria. De outros países eu não lembro. Eu não fico pesquisando isso o dia inteiro, me perdoe. E também tem os santos populares brasileiros, né? Eu já conheci a história de um cara lá do Goiás que curou uma mulher de cegueira. Tá bom? Um padre lá do Goiás. E bem engraçado. Que ele celebra a missa em latim, ninguém liga pra ele. Ele ficou tipo desolado lá no Goiás, ninguém liga pra ele. Isso aí é pra missa dele, uma véia e a filha dela cega. Teve um dia que o padre, no meio da missa, a mina curou da cegueira. Ele era um padre muito santo. Não sei se ele já morreu, cara. Ele tinha uns 85 anos ano passado.
Ele passou em primeiro lugar no concurso de juiz da cidade dele e ele desistiu para ser padre. E ele dorme no chão, todo dia, até hoje. Dorme num papelão, assim, que nem um mendigo. Uma pessoa muito simples. Não conheço pessoalmente, gostaria de conhecer. Também tem outros que eu conheço, outras pessoas, de muita santidade. Tem uma pessoa que eu conheço, que o diretor espiritual dela provavelmente foi santo também. E foi redentorista, essa pessoa, e já curou um cara de um câncer. O cara, ele diz assim, o médico chegou lá e não tem solução. Esse cara dormiu em cima do túmulo desse santo e ele no outro dia estava curado, entendeu? Então tem essas coisas aí. O cristianismo é um caminho de santidade chato? É. Por exemplo, o Advaita é o caminho mais legal de santidade. Teosofia também. Teosofia é um ramo do esoterismo, para quem não sabe. Mais tranquilinho, mais delicioso de todos. Então, o caminho chato? É. É doloroso? É. Dá resultado? Dá. Para qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa mesmo? Qualquer pessoa mesmo. Pode me argumentar. No hinduísmo, cara, e no budismo principalmente, você tem que ter pelo menos uns 120 de QI para entender os livros sagrados. No caso seria o Pali Canon, né? Também chamado de Tripitaka, que é o livro sagrado do budismo. Tripitaka, como que se traduza? E é basicamente uns 50 calhamaços lá da vida do Buda. E ninguém leu inteiro. e o budismo hoje em dia não faz nada que está mandando fazer nesses livros. De reencarnação não tem no Tripitaka. Tem o inferno e o céu lá e o purgatório. Lá no budismo você tem que ter pelo menos 120 de QI para conseguir entender a verdade óctupla e alcançar o nirvana. No catolicismo você pode ser burro que nem um poste e você consegue ser santo também, cara. É só você fazer lá o método, o que o método manda, tá bom? Aliás, você tem vários métodos. Você tem um método para os casados, você tem um método para os franciscanos, você tem um método para os jesuítas, você tem um método para os cartuchos. Religião significa em latim religare, conexão, né? Reconectar, religare, religar. Então, no passado falava a religião dos franciscanos, a religião dos jesuítas. Não é porque eles tinham uma religião, porque a forma deles se religarem a Deus, religare, era diferente. Na essência era a mesma coisa. Às vezes mudava muitas coisas. Então, continuando. Seja seguindo o método dos jesuítas, seja seguindo o método dos carmelitas, dos franciscanos. Você pode ser burro que nem uma porta, né? E ser santo. Por exemplo, São José de Cupertino, ele mesmo dizia que ele era burro que nem uma porta. E ele foi santo. São José de Cupertino, outros. Por exemplo, pensar aqui em algum... São João Maria Vianney, que ficou 3 anos para passar na prova de entrada do seminário. 4 anos, 3 anos, tá? Santo Inácio, que ficou 4 anos para passar na prova de latim do seminário, não conseguia aprender latim de jeito nenhum. Aí eu acho que foi 4 anos. Santo Agostinho, que não conseguia aprender grego de jeito nenhum, não aprendeu grego, um intelectual que ele era, né? Grandes santos da Igreja Católica, grandes mesmo. Santo Onofre, eu acho que nunca aprendeu a ler. Santo Antão não sabia ler senão na língua dele, não sabia falar senão na língua dele, não sabia falar grego. E outros por aí, mulheres também, pouco estudadas, analfabetas, que se tornaram santas. Eu vou evitar citar exemplos para evitar que alguém me dê um soco, se eu for pro céu. Por ter chamado os outros de burro, mas só pelo exemplo, tá bom? Então, é um caminho para todos, é um caminho de todos, um caminho visando o sucesso de todos. Não é um caminho exclusivista, como as outras religiões. Aquela religião lá, entendeu? Que crucificaram alguma pessoa aí. Não é como a religião dos fariseus, não é como a religião dos hinduístas, não é como a religião dos budistas. Ela é exclusivista, tá bom? É uma religião para todos. Para todos. E aí, você pode argumentar, mas o Al-Hura também é uma religião para todos. Sim, você está certo. Sim, você está certo. Mas vamos falar um pouco sobre Al-Hura e nosso amigo Mohammed. Depois do nosso episódio de demonologia, para que vocês tenham esse conhecimento. Quem não ouviu, ouça. E quem não deu like no vídeo, dê like. E se inscreva no canal e aperte o sininho. E valeu, falou. Cara, muito idiota quem fala isso. Muito, mas beleza. Voltando.
falar um pouco do Muhammad. Eu já ajudei um pouco da história do islamismo. Por que eu não acreditei? E olha que tinha uma época da minha vida que eu queria acreditar, mas não dava. Não dava. Então, o islamismo, eles têm uma doutrina chamada Tahiyya, ou Taqiya, em português, T-A-Q-Q-Y-I-A, Tahiyya. E é a doutrina que você pode mentir para uma pessoa contanto que você a converta. Eu posso mentir para o homem das cavernas e ele pode continuar sendo homossexual. Eita, chamei o patrão de homossexual. Era só um exemplo, agora eu tô ferrado. Vamos pegar outro, tá. Vamos lá. Eu minto para uma menina, vamos supor o nome Wadsmara. Eu minto para o Wadsmara que ela pode continuar usando shortinho, mas ela tem que se converter pro Islã. Então, aí quando ela entra lá dentro, o cara fala a verdade, entendeu? Ou às vezes nem fala. Então, isso é um princípio do islamismo. Você pode mentir contanto que converta a pessoa. No catolicismo tem isso? Não, não tem. Se a pessoa pergunta lá, eu posso mentir no catolicismo? Você tem que responder. Não, cara, você não pode. Se quiser se converter, você não pode mentir, não pode fazer algumas coisas. Outras você pode, algumas você não pode. O cara pergunta, eu posso ter 2 esposas? Eu posso me casar depois de me divorciar? Você tem que falar a verdade. Não, você não pode. E você tem que explicar o motivo. Você não pode porque você já se uniu com essa pessoa, você fez uma união em carne, não dá pra, o homem não pode desunir o que Deus uniu, e pipipipopopó. Claro, se você não sabe explicar, você pede pra uma pessoa explicar pra você, um padre, um cara mais inteligente e tal. Mas você não pode enganar a pessoa. E como é que alguém em sã consciência acha que Deus vai se revelar e vai permitir mentir sobre a palavra dele? Como é que alguém tem esse pensamento maluco? E a pessoa vai poder mentir na cara dura. Isso é como se fosse uma comprovação que a lei deles é ruim. É como se você estivesse comprovando, não, essa lei de Deus é um lixo, por isso que eu estou mentindo para você. Isso aqui é um lixo. Por isso que eu estou mentindo, porque eu não quero aceitar a realidade que isso é um lixo. Isso é mentira. A mentira é isso, é você não querer aceitar a realidade que é um lixo. Quando você mente para uma pessoa, um Jasper, eu disse, não, eu saí batendo em todo mundo, eu peguei a menina mais bonita da escola, porque ele não aceita a realidade dele que é um lixo. Ele tem que fazer isso, tá bom? Então, continuando. Você tem esse problema da Tahiyya. Você tem a Sura capítulo 47, mate os infiéis. Então, na Sura, pede para matar os infiéis. Não pede a conversão. Pede para matar os infiéis, tá bom? Então, o islamismo, sob um aspecto, se você olha de maneira superficial, ele não é exclusivista, mas se você for olhar de forma profunda, ele é. Primeiro, não é exclusivista por quê? Porque os islâmicos vão mentir com a lei da Taqiya, dizendo que não, ele aceita todo mundo, pode vir todo mundo, pode fazer o que quiser, ou seja, eles são mentirosos. Então a pessoa vai achar, não deve ser exclusivista, deve ser algo bem amplo mesmo. E o segundo aspecto é que eles optam pela exterminação dos infiéis, pela aquela palavrinha, né, J-I-H-A-D, que eles fazem, né? Em português significa Guerra Santa. A Guerra Santa é matar o que não concordam com ele. Ou seja, os caras não querem nem argumentar, porque o argumento dele é fraco. O Islã é fraco, o Islã é uma mentira, o Islã é uma farsa. E até o próprio Mohammed diz que o Islã é uma farsa. Porque um dia uma mulher não acreditava no Islã e disse assim, ela deu uma comida envenenada para Mohammed. Isso, se eu não me engano, está ou na Sura ou no Al-Quran. Eu acho que não está no Hadith. Eu acho que está no Al-Quran mesmo. Depois eu pego a passagem. Eu falo as coisas e nunca mando. Aí o ouvinte fica com raiva. Aí quando ele escreve um comentário, eu mando. Então, a mulher deu um prato envenenado para Mohammed. E depois de ele comer, ela disse assim, ó. Se você é de Deus, você não vai morrer envenenado. Porque esse prato está envenenado. Beleza, não vou morrer não. Eu sou de Deus. Sou de Allah. Como é que é? Deixa eu só pesquisar aqui. Eu não vou perder a piada. Eu não posso perder a piada. Aquela frase que os islâmicos sempre falam. Credo islâmico. Os islâmicos têm um credo, né? Como vocês sabem. É assim. Allah é o único Deus e Muhammad o único profeta em árabe. Vamos ver se o Google me ajuda aqui.
Não tô achando, mas para você se converter pro islamismo, você tem que falar essa coisa em árabe, tá? Será que é isso? Shahada? Será que é Shahada? Esqueci o nome. Isso, acho que é Shahada mesmo. Ah, não tô achando, deixa pra lá. Voltando. Como é que você acha que Deus vai se manifestar numa religião tão agressiva, tão exclusivista e mentirosa desde seu princípio? Como é que você acha que ele vai se manifestar assim? Então, Mohammed, ele era um comerciante analfabeto. Certo dia, ele começou a ouvir vozes na sua cabeça. Vozes persistentes, vozes chamativas. Certo dia, ele viu um anjo. Ele chamou esse anjo de mensageiro. Tá bom? Então, como o árabe e o hebraico são línguas muito parecidas, os islâmicos acabaram traduzindo... Enfim, mensageiro, em árabe, fica... Ribrail, eu acho. Ribril. Ele não disse que o anjo Gabriel veio ali da doutrina cristã. Ele disse que um anjo mensageiro veio ali. Um anjo... Jin Ribril. Jin é um espírito, tá? Ele disse que veio um espírito, um Jin. Jin é espírito em árabe. Um Jin Ribril. Ribril é um espírito mensageiro. Então ele escutava essas vozes, veio um espírito mensageiro, falou com ele, papai, começou a história, entendeu? E o Islã foi proclamado assim. Ele escutava esse espírito falando na cabeça dele, já que ele não sabia falar e era analfabeto. Ele escutava esse espírito e ele falava que esse espírito estava pedindo para ele dizer. Então o espírito dizia, não, fala isso aqui, agora você fala isso aqui, agora você fala isso aqui. Aí ele, pá. Muito provavelmente era um caso, e eu não acredito que seja o caso de um delírio, tá bom? Porque, o Alcorão inteiro rima, né? Então tem que ter alguma pessoa muito inteligente ali para fazer isso. Muito musicado e rimativo. Então, certamente não era aquele comerciante analfabeto que conseguiria fazer tantas rimas consistentes, tantas palavras bonitas e tal. Eu acredito que era um demônio ali, tentando enganar aquele povo, por meio de uma falsa doutrina, que, como sempre, tem que se basear em princípios corretos, porque somente Cristo perdura, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, para uma religião falsa, ter alguma vida, ter alguma longevidade, ela tem que ter princípios de Cristo, tem que ter princípios cristãos. Que ele é o caminho, a verdade e a vida. Tá bom? Engraçado que... Opa, minha mãe veio pedir um iFood pra mim. Que delícia. Tá bom. Ela mandou uma mensagem e perdi meu ponto. Então tem que ter esses princípios para ter a longevidade, entendeu? Toda sociedade que ela é longeva, ela tem que ter alguns princípios cristãos. Elas, sabendo ou não, seguem os 10 mandamentos, entendeu? Ah, mas os astecas... Não, os astecas morreram. Eles se dissiparam sozinhos. Os espanhóis chegaram, eles já estavam no fim, tá bom? Ah, os maias... Não, também não, tá bom? Tá bom, amigo? Tá certo? Vamos ver aqui outro país. Ah, a China, cara. A China, querendo ou não, eles seguiam... pelo menos muito bem o quarto mandamento, o sexto mandamento, o quarto mandamento, honrar pai e mãe, o sexto mandamento, não sair fazendo sexo maluco aí, o oitavo mandamento, não fofocar, não invejar a mulher do vizinho, vamos ver outros mandamentos que eles sigam corretos, não roubar, não invejar. Então, cara, eles seguiam muitas coisas erradas, mas pelo menos algumas coisas eles seguiam, tá bom? Uns 6, 7 mandamentos eles seguiam. Então, se você comparar a sociedade chinesa com a sociedade brasileira atual, que não segue nenhum dos mandamentos, a sociedade chinesa vai ser longeva. E a sociedade romana começou a decair quando eles pararam de seguir os mandamentos implicitamente, entendeu? Sem saber, assim. Começaram a, como é que se diz? A belebelinhar Roma. A belebelinhar Roma. Tá bom? Então, é um caso, veio um demônio muito poderoso, ficou ali com ele conseguiu implantar o plano dele. Fez uma religião com vários princípios bons. O princípio do, se não me engano, esmola lá se chama Zakar. Né? Eles têm os princípios, você tem que dar esmola, você tem que dar o dízimo, você tem que rezar 5 vezes ao dia. Mas é aquela coisa, ouvintes. O demônio ele vai te falar 9 verdades para te contar uma mentira e você acreditando ser mentira. Então ele vai falar lá no Corão:
Não, rezar é importante. Você, top, rezar é importante. Importante. Todas as sociedades faziam isso. Os santos faziam isso. Qualquer religião que seja, então deve ser importante. Ele vai dizer, não, rezar é importante. Dar esmola é importante. Cuidar da sua esposa é importante. Não. Tudo que faz sentido. Tudo que faz sentido. Aí ele fala, matar os infiéis é importante. Aí você diz, não, é importante também, deve ser. Mentir para converter os outros é importante. Não, deve ser mesmo. Você tem razão. Você fazer penitência. Aí o Islã começa, né? Aí começou a lista. Fazer muito jejum não é importante para o Islã, a não ser no Ramadã. Fazer muita penitência não é importante para o Islã. Ele diz que é algo desnecessário. Quem fez isso perdeu tempo, segundo o Islã. Passar o dia inteiro rezando para o Islã é algo irrelevante. Não precisa. Você ser como um franciscano é irrelevante. Ele diz que você tem que vestir roupas boas, você tem que estar confortável, entendeu? Para agradar a Allah. Então, é uma religião que até certo ponto é desconfortável, mas chega num ponto que ela não prega a cruz, entendeu? Como o cristianismo. Ela prega, reza isso aqui, mata os infiéis, sobretudo, e tá safe. Você vai maniar 7 virgens lá no céu. Aliás, eu não sei se esse negócio das 7 virgens é verdade. Eu acho que é mentira. Porque nos livros que eu li do islamismo, nenhum falava sobre isso. Mas pode ser. Não sei. Também essa coisa de matar inocentes, né? Mas isso aí é a parte mais radical do Islã. A parte lá do ISIS, matar inocente para ir pro céu, isso aí não faz sentido. Mas isso não é religião por um todo deles. Isso aí seria injustiça minha. Outra parte. O budismo. Vamos ver. Então, no budismo tem esse problema que eu falei. Cara, eu vou ter que falar de todas as religiões aqui. Será que eu vou ter que falar? Não sei. Enfim, eu não quero fazer um podcast mega gigante. Já falei demais. Vou falar agora sobre catolicismo. Se quiserem que eu faça um podcast só sobre ecumenismo, na realidade já estava anotado pra gente fazer na série. Então eu falei um pouco sobre as religiões. E mais confunde os ouvintes, porque no mundo ocidental é vendido um produto do islamismo, é vendido sobretudo um produto do budismo, do yoga, que as pessoas acreditam. Mas as pessoas acreditam porque é um produto, ele está feito daquele jeito para ser agradável, para conquistar as pessoas. O budismo, ele não é daquele jeito. Ele não é daquele jeito palatável, agradável, que nos mostra, você vai reencarnar num ratinho se você for uma pessoa mal, ou você vai, você vai reencarnar, não tem problema, ficar no Samsara, Samsara é nessa reencarnação. Cara, isso não é budismo. Isso é um produto vendido para o Ocidente, para que gurus na década de 70 ganhassem dinheiro, ganhassem prestígio, ganhassem seguidores. Isso de gente enganando no curso do Hotmart existiu durante toda a humanidade, só mudava as formas que o cara fazia isso. Antigamente era um guru que vendia um produto, quer dizer que não era nem um guru, era só um velho de barba, que enganava todo mundo, tá bom? Isso era o curso do Hotmart da época. E um grande exemplo disso foi o Osho, Sri Bhagwan Rajneesh, né? Que é um nome bonito dele. O apelido dele era Osho, que significa mestre hindu. Tem um documentário muito bom sobre o Osho que se chama Wild Country Wild. Em português, Selvagem, País Selvagem. Wild Country Wild. Ele está disponível no Netflix, se vocês quiserem ver. Em uma língua diferente, para aprender essa língua, é claro. Eu sou contra o Netflix também, né, amigos? Sobretudo contra o videogame. Mas se o Caverna bater 10 mil inscritos, eu faço uma live com os ouvintes no Craftlândia. Tá prometido. Se ele bater 10 mil, eu faço uma live no Craftlândia com os ouvintes. A gente pode... Cara, se tiver uns 10 ouvintes, eu acho que dá pra matar o Ender Dragon, tipo, em 5 horas. Aí eu gostaria. Aí seria uma proposta boa. Seria uma proposta boa. Mas se bem que o Nether tá bem difícil agora, né? O Nether, cara, o que é isso? Antes de eu ser contra videogames, cara, eu fui pro Nether, mano, com meu primo. Que bagulho demorado. O Nether tá gigante e aí dá uma confusão danada lá. Muito gigante, cara. Enfim. O Caverna bater 10 mil inscritos aí. Podem me cobrar. Se vocês não me cobrarem, eu não vou jogar. Não vou jogar. Se vocês me cobrarem aí, eu jogo
Aí, até matar matando o Ender Dragon em 5 horas aí com os ouvintes. Voltando. Enquanto dou alguma aula pra vocês, né? Porque não vou perder meu tempo com Minecraft, tem que estar falando alguma coisa de relevante. Voltando. Então, você tem esse problema do ecumenismo, que é algo que eu vou falar mais em outro podcast. Mas vamos falar, sobretudo, como e por que se tornar católico. Mas eu quis responder essa pergunta melhor porque, com essas indagações, que foram as indagações que eu tive no começo da minha vida, também tem a questão dos ortodoxos, né? Só que os ortodoxos é uma confusão, que nem os protestantes. A diferença é que eles têm uma estética bonita, né? Porque nem só de estética vive o homem. O fascismo, o bigodismo tem uma estética muito bonita, mas não é por causa disso que nós devemos seguir o bigodismo. O movimento comunista russo tem uma estética muito bonita, mas não é por isso que nós devemos ser comunistas russos. Mesma coisa com os ortodoxos. Aquela igreja é uma bagunça. Eles não sabem quais concílios, eles não conseguem nem definir até qual concílio católico que eles seguem ou não. Porque alguns deram a rixa em 1278, outros foram em 1283, outros foram em 1311. Nem isso eles conseguem definir, quantos concílios que eles aceitam. Então você vai ter as coisas mais loucas do mundo, entendeu? Você vai ter o ortodoxo que acredita que o Jesus ele era puro espírito e por causa disso, na cruz, era um ator, que era o Sirineu que foi na cruz, um ator pago, que o Cristo não poderia ser crucificado porque ele é puro espírito. Você tem os ortodoxos do padre, que é que eles rezam, permitem mulheres em shortinho na missa. E eu digo isso porque eu vi o Padre Kelm, eu vi um vídeo dele celebrando uma missa e tem uma mulher de shortinho lá, e regata na missa, tá bom? Então, pode ver lá no canal do Padre Kelm. Permite esse tipo de barbaridade. Permite padre casado, que na igreja ortodoxa normal nem pode isso direito. Se você for pegar a igreja ortodoxa grega, que é a mais séria que tem hoje em dia, tipo assim, um padre casado é mais ou menos tipo um diácono, entendeu? O cara só celebra a missa uma vez por semana. E é só para aqueles cantos que não tem missa mesmo, em estado de necessidade. E ele não pode fazer sexo desde a quarta, da quinta, para poder celebrar a missa. E ele é um padre assim, irrelevante. Os relevantes são os que não se casam. Para ser bispo na igreja ortodoxa você não pode ser casado. Mas hoje em dia é bagunça. A igreja ortodoxa está bagunçada também. Não acho que eles estão bem. Na estética estão muito bem. Mas também é bagunça. Na igreja russa ortodoxa você pode divorciar e casar de novo. Mesmo se o próprio Cristo tenha não dito isso. Tenha proibido isso. E os concílios antes da ruptura dele terem dito isso também. Vale ressaltar. Não vou bater o martelo porque eu não li todos os concílios. Mas eu acho que sim. Tem muitos concílios antigos falando sobre o casamento. A igreja romena é de um jeito, a igreja russa é de outro, a igreja egípcia é de outro, a igreja caldeica é de outro. É uma bagunça, como os protestantes. Então, Deus ele não vai se revelar por várias religiões. E Deus ele não é contraditório, Deus ele é pura verdade. E é pura retidão, entendeu? Então, a verdade não pode ser contraditória. Tá certo? Então ele não pode dizer numa religião converta os infiéis e dizer na outra mate os infiéis. Ele não pode dizer numa religião rezem de tal forma e na outra dizer não, essa reza não presta, essa reza é ilegal. Ele não pode dizer numa religião quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não irá ser salvo. E na outra religião dizer não tem sacramento, não precisa comungar, não precisa de nada. Isso não faz o menor sentido e é uma heresia posta primeiramente pelos quietistas de Molinas e depois abraçada pelo movimento teosófico, que é um movimento esoterista. E eles perceberam que essa heresia, essa dúvida de fé é muito eficaz hoje em dia do ecumenismo. Porque muitas pessoas acabam acreditando, né? A grama de vizinho é sempre mais verde. Acreditando na coisa do monge budista e pipipipopopó, do monge ortodoxo, do sufi árabe, do sheik, do walid. Mas não. Realmente, a igreja católica hoje em dia, essas igrejas aí que rezam em português, pra mim aquilo ali não é catolicismo, tá bom, ouvinte? Se você só frequentou missas em português, no rito novo, aquilo ali não é catolicismo, aquilo ali é outra religião, tá bom? Aquilo ali é
o luteranismo, ou na melhor das hipóteses, o presbiterianismo. Aquilo ali não é catolicismo, aquilo ali não tem nada de católico. Esqueça, aquilo ali tudo é um teatro. São pessoas que se dizem católicas, mas elas não são. Sabe por quê? Porque eles não acreditam no credo. Então você pode ter lá um cara paramentado, bonitinho, diz, não, eu sou padre Wagner Love, eu amo Jesus, eu amo Maria, eu sou católico de coração, devoto. Não é. Sabe por quê? Porque ele não acredita no credo. Se ele não acredita no credo, ele pode acreditar até que ele é católico, mas ele não é. Não tem como ser católico sem acreditar no credo. Então, se no credo diz, credo in Santa Ecclesiam Catholica, eu acredito na Santa Igreja Católica, e o cara acha que o outro pode ser salvo pelo protestante, que a maioria dos padres hoje em dia acham isso, os padres modernistas, né? Você pode ser salvo pelo budismo, que você pode ser salvo pelo raio que o parta. Esse cara ele não é católico. Tá bom? Há uma diferença. Eu vou ter que explicar também sobre esse tema, que muitas pessoas não se convertem por causa do dogma extrem ecclesiam nulla salvus, ou nulla salvus, que é fora da igreja não há salvação, tá? Então, o que esse dogma diz? O dogma ele diz que fora da igreja não há salvação, tá? O que acontece com o monge budista do Butão? Estou tão preocupado com ele, cara. Primeiro, Deus, ele cuida de todo mundo. Ele não é injusto, ele é a pura justiça, tá bom? Aqui na terra ele é a pura misericórdia, mas nosso julgamento ele é a pura justiça. Ele não vai ser injusto com um cara que nasceu no Butão. O cara não tem culpa de nascer no Butão, sacou? O cara não vai pro inferno porque ele nasceu no Butão. Não é assim. Não é assim que funciona. Lógico, na igreja católica tem um bagulho chamado o batismo de água, o batismo de desejo e o batismo de sangue. Você pode não ser batizado, mas se você morrer por Cristo no martírio, você recebe o batismo de sangue e você irá para o céu. Seu sangue te batiza, beleza? Por mais, ouvinte, que você não seja batizado, você pode morrer como mártir e ir para o céu. Também tem o batismo de desejo. O batismo não precisa ser só de água. Então é uma heresia chamada, em inglês é Feenism, F-E-E-N-E-Y-I-S-M. Um cara chamado Finney que inventou. Que só existe o batismo de água, mas isso é mentira. Porque o Cristo, ele diz para o bom ladrão se arrepende. Vocês devem lembrar dessa passagem da Bíblia, né? Do bom ladrão são dízimos. Diz assim, Jesus, eu me arrependo do que eu fiz. Eu posso ir para o reino dos céus? Diz assim, você estará comigo hoje mesmo no paraíso. Então, ele é o único santo canonizado pelo próprio Jesus. Tá certo? Então, ele tinha um batismo de desejo. Não foi o batismo de água. Jesus não cuspiu nele. Jesus não jogou água nele. O batismo de desejo. O cara não era batizado e desejava ser batizado, mas por intempéries não conseguiu. Tá certo? Se por intempéries você não conseguiu ser batizado, vamos supor que você está para ser batizado e na hora que você está indo para o batismo te atropelam, dão um tiro, dão uma bala perdida em você, ou sei lá, o batismo é amanhã. O batismo é amanhã lá em Cupuaçu. O batismo é lá em Cupuaçu e tu mora em Pindamonhangaba. Aí tu tá indo lá e tu morre. Não, realmente, lá o curso de batismo é essa semana e você faz, você quer se batizar mesmo, só que acaba que você morre. E o batismo era domingo. Aí você não tem culpa, beleza? Então tem esses três. Então, algumas pessoas, mesmo sendo pagãos, eles têm o batismo de desejo, porque eles queriam conhecer a Cristo. Por exemplo, os reis magos. Eu acredito que eles receberam o batismo de desejo, mas isso é algo muito delicado e não podemos ter certeza, não podemos ser certos. É algo interno, entendeu? É Deus quem vai dizer se esse cara recebeu ou não. Se ele tinha a intenção ou não. A maioria dos budistas, eu acho que eles não receberam. 99%. Não vou dizer por cento. Quem sabe é Deus, tá? Os dogmas católicos são para efeitos objetivos, tá certo? Para julgar objetivamente uma situação. Objetivamente, todos os monges budistas vão para o inferno? Objetivamente, sim. Mas subjetivamente pode ser que não, beleza? Por exemplo, quem peca, vamos supor que você traiu sua mulher. Objetivamente você vai para o inferno, a Igreja Católica define. Objetivamente você vai para o inferno. Mas subjetivamente pode ser que você tenha dado a sorte de ser o pai de São Francisco e talvez Deus tenha misericórdia de você e não te condene para o inferno. Não sei. Eu não sei como é o julgamento. Claro, sei, mas não vou bater o martelo, né?
Não bato o martelo, porque não sou eu quem julgo. Sacou? Objetivamente você vai pro inferno. Subjetivamente pode ser que não. Objetivamente o monge budista do Butão vai pro inferno? Vai pro inferno. Subjetivamente pode ser que não. E também, o que a galera não fala é que existe uma parte boa do inferno. Eu quero ir pra essa parte boa. Não, essa parte é destinada só àqueles que estão em ignorância. Ignorância é complicado. Ignorância. Que é o exemplo do monge budista do Butão. Ignorância invencível, que chama. Tem dois tipos de ignorância. Tem a ignorância invencível e tem a ignorância culposa. Por exemplo, o cara que não lê a Bíblia ou que não quer saber de cristianismo porque tem preguiça, porque tem medo de saber e agora tem que fazer. Isso é ignorância culposa. Ignorância invencível é o cara que nem pensou nisso de cristianismo. Entendeu? O quê? O que é isso? Isso é ignorância invencível, do monge budista do Butão. Então ele pode ir para o limbo, que é um local de felicidade natural. É o inferno dos justos. É um local bom, mas que a pessoa não contempla face a face a Deus. Seria algo muito melhor. Tá bom? Então, tem essa possibilidade de batismo no desejo. Eu não sei se os monges budistas, enfim, se o batismo no desejo é só para um cara que ia ser batizado em água, ou se uma pessoa completamente aleatória pode receber o batismo de desejo e ir para lá, né? Eu tenho que confirmar isso depois e eu boto no começo do podcast ou nos comentários. Mas, ou esse monge budista vamos supor que ele fosse um bom monge, né? Claro. Ele iria para um local de infelicidade muito grande, que seria o inferno dos justos, que é o limbo. Tá certo? Inclusive, conheço uma pessoa que teve, enfim, há diversos relatos de santos no limbo. E lá um local, felicidade natural. Como você quer chamar inferno dos justos ou se é o limbo, não está definido. Mas iria para um local bom, entendeu? Não seria algo injusto pelas ações dele. Mas ele não conseguiria contemplar Deus face a face. Ele não conheceu Nosso Senhor. E ele não teve a doutrina correta. E como eu expliquei no episódio Céu, Inferno e Purgatório, isso é meio cringe porque o cara, na eternidade, como ele está no Evon, que é outra medida de tempo, não tem tempo para mudar as coisas exatamente. Mas se vocês querem saber mais sobre isso, vejam o episódio Céu, Inferno e Purgatório, tá bom? Voltando. Onde é que eu tava? Tá falando desse dogma. Pronto. Depois de 1 hora falando, eu vou falar só de catolicismo agora. Para falar por que ser católico, a gente tem que falar também quais seriam os motivos razoáveis para não se ser católico. E eu mostrei as argumentações das pessoas e as refutei. Tentei fazer da forma mais breve possível, talvez não tenha sido tão detalhado. Mas é porque eu sei que o ouvinte não vai escutar mais de 2 horas de podcast. Eu estou tentando limitar esse podcast para 2 horas. Então, como ser católico? Então, cara, o catolicismo ele segue 3 princípios, tá? Oração, jejum e esmola. Por que o homem reza? Por que a oração é tão importante? Primeiro, tem a questão da disciplina. Segundo, tem a questão da perseverança. Terceiro, tem a questão que é um bagulho muito chato. E por meio do sofrimento a gente agrada a Deus. Quarto, Deus é o puro infinito. E o puro infinito só pode ser finitizado, digamos assim, por meio da palavra. Tá? Deus ele fala conosco por meio da palavra. Porque ele é o puro infinito. O infinito não consegue abarcar o infinito. Então, ele vem nesse mundo por meio da palavra. Et verbo caro factum est, et habitabit nobis. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Evangelho de João, capítulo 1. No princípio erat verbum, et verbum erat Deum, e Deum erat verbum. Tá bom? No princípio era o verbo era Deus, e Deus estava no verbo. Acho que é isso. Tá. Então, tinha um trabalho que eu fiz muito interessante sobre a discussão do verbo, o que é o verbo, baseado também em autores romanos. Só que eu esqueci completamente o que eu escrevi. Mas oração é muito importante. Tá? Por que o jejum é importante? O jejum é importante porque você vai sentir fome. Sentindo fome, você vai lembrar do motivo que está sentindo fome. É agradar a Deus. Tá? Então, pelo sofrimento, a gente agrada a Deus. Pelo sofrimento do jejum. Por exemplo, teve um dia que eu fiz um jejum que, meu amigo, eu estava com muita fome. E nesse dia, muita fome, eu me lembrava, por que eu estou sem comer? Eu me lembrava, por amor a Deus. Então,
eu tinha pensamentos constantes em Deus por causa dessa minha fome. E isso a gente segue melhor o princípio do Evangelho, orai sem cessar, né? Meditai dia e noite, ou é contemple. Acho que é meditar dia e noite na lei do Senhor. Isso ajuda. Lógico, você não deve fazer um jejum tão bravo que te exima de todas as capacidades de trabalhar, de rezar, entendeu? Mas você tem que dar o seu melhor, pelo menos na sexta-feira. Como é que eu posso dizer? Por exemplo, se você é pedreiro, eu não vou pedir para você comer um pão na sexta-feira, se você é pedreiro. Não, cara, não vou pedir para você comer um pão. Ou você não comer nada, nem beber água. Agora, se você é um monge, aí beleza, cara, você tem um estilo de vida basicamente sedentário. Você trabalha 4 horas por dia, que os monges trabalham 4 a 6 horas por dia, com um bagulho mais tranquilo. Mas se você é um monge, por exemplo, eu de vez em quando lá no mosteiro, e no meu mosteiro tinha um monge que cozinhava. Ele ali, tá bom, eu não sei cozinhar, não vou reclamar. Ele ficava no melhor ali cozinhando, trabalhava cozinhando. Tinha um monge que ele tinha um problema, ele era cheio de problema, no tendão, nas costas, ele não podia fazer trabalho pesado. Mas ele limpava os banheiros e eu odeio limpar banheiro, sobretudo quando os fiéis frequentam o banheiro, crianças. Então ele limpava o banheiro e eu preferi ficar sem o banheiro e eu fazia o trabalho pesado, entendeu? Então vamos supor que eu carreguei tijolo o dia inteiro. É justo você exigir de mim na sexta-feira comer um pão? Não. Primeiro que eu vou fazer o meu trabalho mal feito. E isso desagrada a Deus, você fazer o seu trabalho mal feito, né? Segundo que eu não vou conseguir rezar direito, porque eu vou estar muito cansado depois de trabalhar. Então eu comi de boa nesse dia que eu carreguei tijolo o dia inteiro, né? Lógico, era uma sexta-feira, eu fiz uma refeição e depois eu comi uma pequena refeição. Eu comi uma laranja e um pedacinho de pão, eu acho. Aí deu pra ficar tranquilo. Eu não exagerei também. E na sexta-feira no mosteiro, normalmente a gente só come um prato de comida. Foi me liberado comer um pouquinho mais. Na realidade tinha até a liberação de você comer, sei lá, uma laranja e um pão. Mas eu comi um pão e uma laranja. Porque nossa, aquele dia a gente trabalhou demais, velho. Nossa, pelas caridades. E o mosteiro fica numa montanha. E tinha que levar os tijolos pra debaixo da montanha, cara. Nossa, aquele dia foi muito trabalhoso. Tava sol. Ai. Nossa, e nesse dia eu quase morri também. Porque eu fui pegar um tijolo. Tinha uma caranguejo, tinha uma aranha gigantesca no buraco do tijolo, eu não vi. E o tijolo quebrou lá embaixo. E aí tinha uma criança, filha do construtor, lá me ajudando. Os construtores estavam construindo lá. Aí disse assim, vem cá me ajudar a limpar aqui os tijolos que caiu, que eu derrubei os 4 tijolos lá. Mano, aí a criancinha falou lá, mano, olha pro seu lado. Mano, tinha uma aranhona do meu lado, assim, gigante, o tamanho da sua mão. Eu... Uma aranha dentro do tijolo, cara. E eu peguei nesse tijolo. Fiei o dedinho lá dentro. E que bom que ela não me picou. Fui lá mostrando no meio de nada. E a gente não tinha carro. Se eu fosse picado, eu ia ter que ficar no mosteiro. Mas dei sorte. Graças a Deus. Voltando. Então você tem que ter esses 3 princípios. Oração, jejum. O jejum, como é que você vai fazer? Começa comendo um prato de comida na quarta e na sexta. E não coma coisas que você gosta, entendeu? Coma coisas que vão te deixar nutrido, mas não coisas que você gosta. Por exemplo, vamos supor que você gosta muito de farofa, que você gosta muito de suco. Então na sexta e na quarta você não vai tomar suco, você não vai comer farofa, você não vai... É só um prato de comida tranquilo, entendeu? Quando eu falo prato de comida também não é para você fazer uma montanha. Faz um prato do tamanho de um prato, entendeu? A não ser que você seja um armário, né? Você seja o Hélio Negão, que tem 2 metros de altura e 3 metros de largura. Aí beleza, você tem que comer um pouco mais. Mas não é o seu caso. Então coma um prato de comida, coisas que você sejam nutritivas. E não coma as coisas que você gosta na quarta e na sexta.
Aí na terça e na quinta, você pode, tipo assim, dar uma reforçada de noite, comer um jantar mais reforçado e tal. Ou até mesmo comer uma coisinha de meia-noite, desde que não seja muito. Mas é isso aí. Outro princípio importante do jejum na Igreja Católica, e não é católico, é algo inclusive demoníaco. Para você ver, né? A ciência de hoje em dia, ela é puro demônio. E o que os cientistas dizem? Não come em cada duas horas, faz bem. Não, cara. Medicinalmente, isso é uma mentira. Catolicamente, isso é terminantemente proibido. Você comer a cada 2 horas. Isso é gula, sacou? Os católicos, eles comem na hora de comer, beleza? Comem na hora de comer. Inclusive tem uma frase do Monsieur Goma. E foi um livro do Monsieur Goma que inspirou Santa Teresinha a ir para o Carmelo, né? Um homem muito santo, um homem muito bom. E ele tem uma frase num livro dele que diz: quem come 1 vez ao dia é anjo, quem come 2 é homem, quem come 3 é besta. Besta no sentido de fera, né? É uma fera, um animal, é um demônio. Então, para você ver a frase dele. Então, a doutrina tradicional, cara, você pode comer bem, você pode comer tranquilo. E você não pode você comer de forma desordenada, entendeu? Ah, vamos tomar um cafezinho ali, aí tu come brigadeiro, aí na outra hora tu já tá comendo besteira, aí tu come um Ruffles, entendeu? Não, cara, isso não é católico. Isso é do demônio. Isso vai te deixar, inclusive, diabético, tá certo? Um católico você come bem, mas nas horas estabelecidas. Café da manhã, almoço e jantar. Se você quiser ir além, os católicos normalmente só fazem almoço e jantar. Para ser bem sincero, só almoço e jantar durante toda a história da igreja. Estava lendo um livro da história do Brasil e lá dizia que as pessoas no passado normalmente comiam o almoço às 9 da manhã e o jantar às 3 da tarde. Sempre teve o costume de 2 refeições. Medicinalmente falando, o mais saudável é fazer 2 refeições. E quem quiser, e quem disser que eu estou errado aí nos comentários, pode me chamar para um debate que eu ganho de você. Tá bom? Medicinalmente falando, o jejum faz bem. Medicinalmente falando, comer 2 vezes por dia faz bem. É o jejum 16-8. Muito bem, traz muitos benefícios para a sua saúde. Inclusive, quem está gordo vai ajudar a emagrecer. Tá certo? E vocês podem ler qualquer livro do Jason Fung aí que refutem isso. Eu não vou falar sobre esse tema aqui. Talvez eu fale no futuro, se vocês quiserem falar. Eu posso fazer um podcast só sobre a importância do jejum. Tá certo? Então, o jejum, quando a gente fala de jejum, não é só passar fome. Se você está numa realidade de mosteiro, uma realidade que te permita isso, é passar fome sim. E, lógico, eu não vou dizer para um iniciante, passe fome, tá certo? Mas se você tem 3 meses, 6 meses de catolicismo, eu vou dizer, cara, tá na hora já de você passar fome. Para treinar a sua humildade, treinar suas outras virtudes, entendeu? O ouvinte é que é um completo iniciante. Eu não vou pedir para ele passar fome de primeira, ele não vai conseguir. Eu vou pedir, cara, come na hora certa, come no café da manhã, não come lanchinho, besteira, nem nada, beleza? Nem café eu recomendo, nem chá, nem nada. Nem nada, só água, beleza? Água pode tomar à vontade. Lógico, se você está há algum tempo, vou recomendar você não beber água em alguns momentos, só beber água em alguns momentos do dia, mas não é o seu caso neste momento. Lá no mosteiro, por exemplo, a gente faz jejum de água. Era um dos poucos mosteiros do mundo que ainda faziam jejum de água. Só tomava água depois de comungar. E eu tô me doxando, porque ficava desde meia-noite até a comunhão no outro dia sem beber água. E alguns monges emendavam com o almoço, ou seja, só bebia água na hora do almoço, que era 12 horas. Então, o cara ficava 6 horas sem beber água. Lógico, medicinalmente falando, isso faz bem? Não. Faz mal? Não. Mas a gente faz pela penitência, pelo controle, pela disciplina. Às vezes o cara chega e diz, eu não consigo fazer o no-fé. Por que será? Porque você não sabe ter controle em nada da sua vida. Você não consegue ter controle na tua barriga, tu vai ter controle no teu pau? Não, entendeu? Começa pela sua barriga, depois desce pro seu pau. Sua barriga, sob certo aspecto, é tão poderosa quanto seu pau. Então, se você consegue controlá-la, você vai conseguir controlar seu pau. Beleza? Se vocês têm esse problema de pornografia, faça muito jejum. Não comece com esse negócio aí que eu disse. Comer bem, 3 vezes. Começa pelo radical mesmo.
passe fome. Porque você, amigo, quando você tá com fome, você não vai pensar na atriz pornô que você gostava. Você não vai pensar na tua ex-namorada. Você só vai pensar na tua comida preferida 24 horas por dia. Você só vai pensar numa carne quentinha. Você só vai pensar num pastel de Belém. Entendeu? Então é muito bom. Por exemplo, quando eu tava fazendo eu tô tentando voltar pra dieta carnívora. Mano, eu não tive, quando eu tava fazendo dieta carnívora, eu não tive um pensamento impuro de mulher, de sexo, de o que é que seja. Por quê? Amigo, eu tava muito ocupado pensando na Fanta Uva que eu ia tomar no domingo. Porque eu me deixava tomar uma Fanta Uva no domingo. Cara, eu tava muito preocupado, espumando pela Fanta Uva. Tava muito preocupado em comer na hora do almoço. Por isso que o jejum também te purifica, sacou? Você não vai pensar em trair a sua mulher, você não vai pensar em fofocar. Comida. Depois de 3 dias de jejum, teu corpo ele se arruma, ele consegue ficar muito tempo sem comer, beleza? Isso é mentira de que o corpo não consegue ficar sem comer. Você fica muito tempo. Muito tempo. Se você fizer a dieta cetogênica, mais tempo ainda. É outra discussão que a gente vai ter que fazer outro tempo. Por que com a comida de hoje em dia não dá pra ficar muito tempo sem comer e a gente acha que o que tá no evangelho é mentira. É outro tema. Então, acho que eu deixei claro já o jejum. Quarta e sexta. Os católicos fazem quarta. Na intenção de Deus aumentar a nossa humildade, nós não cairmos no pecado da soberba, né? Quarta-feira de cinzas. Sexta-feira, a gente faz na intenção de aguentar a cruz que nós carregamos, de aguentar as dificuldades da nossa vida. E isso me lembrou de uma coisa que eu vi, é que eu não uso Instagram, entendeu? Eu uso Instagram só para ver trabalhos de caligrafia, que eu faço caligrafia sagrada. Aí eu fui lá naquela bússolazinha, pá, cliquei, aí apareceu uma frase lá. Não existe uma pessoa do mundo em que não foi confiada uma tarefa. É uma frase do Viktor Frankl, um psicólogo alemão. Quem quiser ler, ele tem livros muito bons sobre o sentido da vida. São um pouquinho difíceis, mas são bons. E embaixo dessa frase tinha uma foto de uma mina de biquíni. Então, é isso aí, cara. Pra você foi encarregada uma tarefa, faça essa tarefa. Não seja essa mina de biquíni que tenta não fazer essa tarefa e seguir as glórias do mundo. Então, já expliquei a importância do jejum. E a esmola? Espera aí que eu vou dar uma mijada. Opa, não deveria falar palavra tão informal, tão impura. Vou fazer um xixi. Aí, por eu ter falado em mijada, falei de novo. Outra coisa muito importante no catolicismo, que muita gente não sabe, tá certo? É pecado você falar palavrão. Então, o imbecil do Olavo de Carvalho, ele, por algum motivo, ele inventou uma teologia do Código de Direito Canônico Olavo Carvalhiano, que pode falar palavrão. Aí as topeiras do Brasil acreditaram nele. Entendeu? Mas isso é mentira, não. O católico não fala palavrão, beleza? Você não pode falar palavrão. Não pode, ponto final, tá? Pecado venial, se você fizer uma vez, se você fizer repetidas vezes, torna-se um pecado mortal. Tudo bem? Vocês vão para o inferno. A sua boca foi feita para falar coisas boas, coisas edificantes. Não foi feita para zombar o outro, para denegrir o outro. Então, uma pessoa pode cair na real e você não precisa falar palavrão. O palavrão ele não é bom em nenhuma circunstância. Seja para convencer uma pessoa, seja para deixar uma pessoa impressionada, seja para uma pessoa... Entendeu? Não é bom. Vocês podem ver algumas palavras que são um pouco mais fortes, eu falo. Por exemplo, eu falei, esse demônio aqui ele é um arrombado. Mas eu não estou falando de nenhuma pessoa. Talvez eu não devesse ter falado essa palavra. Mas eu ia falar o que do demônio? Ele é muito mal, ele é malvado. Podia, mas não é bom falar palavrões. Imbecil eu acho que não é palavrão, imbecil é uma realidade. Pessoa burra, imbecil. Então, mas lógico, eu não chamo uma pessoa assim, ei, você é um imbecil. Não falo isso. Eu falo, essa situação, quem faz isso é um imbecil. Beleza, eu falo normalmente assim. Um cara que comete uma heresia muito grande, fala, esse cara é um imbecil. Entendeu?
Por exemplo, o Olavo Carvalho, ele diz que pode falar palavrão. Isso é uma imbecilidade. O cara que fala isso é imbecil. Que não pode. Não pode, cara. Isso é pecado venial. Beleza? Os católicos não falam palavrão, viu? Então, se você quer agradar a Deus com um gesto simples, cara, para de falar palavrão. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Eu consegui. Você não consegue? Meu amigo conseguiu. Você consegue. Tá? Então, toda vez que você fala um palavrão, é pecado venial. É triste. Não acredito. O Olavo Carvalho, ele errou feio nesse. Errou feio e ele sabia disso. Ele vai pagar por isso. Ele vai pagar por isso. Porque ele sabia. E tem umas topeiras no Instagram que são os Olavetes, que se dizem católicos, institutos católicos, se dizem institutos católicos, ficam falando palavrão, chamando o outro de filho da não sei o que, mandando o outro tomar naquele canto, dizendo pro cara ir pra casa do Givago, entendeu? Isso é uma postura católica? Eu não diria nem católica, eu diria uma postura de um homem. Isso é a postura de um homem? É uma postura completamente lunar, completamente cringe, entendeu? O católico não fala palavrão, beleza? Não falar palavrão é inclusive um sinal de superioridade. Quem fala palavrão normalmente não consegue controlar o palavrão. Então, se você vê um homem que não fala palavrão, as mulheres gostam muito disso, porque é um sinal de uma pessoa controlada, uma pessoa ponderada, uma pessoa com autodomínio. As mulheres gostam de homens com virtude. Hoje em dia as mulheres não veem homem com virtude, por isso que elas ficam com o Zé Droguinha, porque elas estão tão sedentas de virtude que vem um cara corajoso, coragem é uma virtude, que é o Zé Droguinha, ele é corajoso realmente. Então elas já vão pra ele. Mas se você mostra virtudes, o autodomínio, a disciplina, naturalmente as mulheres vão vir pra você, entendeu, gente? Você não tem virtudes, tá? E espere parecer também uma mulher boa. Voltando. Isso é um tema muito importante, cara. Um tema muito importante mesmo. E os padres não ressaltam isso. Eles não ressaltam. Os padres que não ressaltam isso vão ter problemas com Deus. Um padre que nunca falou sobre isso em nenhum sermão. Bem, é uma realidade que nós vivemos no Brasil. E o padre tem que falar, pelo menos na confissão, quando alguém pergunta, ou pelo menos numa aula de catequese, que falar palavrão errado. Já sei que depois disso vai ter muito ouvinte saindo da live, saindo do podcast. Não quero ser católico, vou desistir. Então, como é que você faz, cara, pra sair do palavrão? Começa devagar. Toda vez que você falar um palavrão, você faz uma oração pedindo desculpas, beleza? E lembra sempre de confessar as faltas que você comete. Por exemplo, na minha visão, vamos supor que você, por exemplo, eu que estou gravando um podcast de 2 horas aqui, e eu sem querer mesmo falei um palavrão. Opa, escapuliu, não queria dizer isso. Então, é um pecado venial. Agora, se eu falo porque quero mesmo, porque quero ofender a pessoa, porque eu quero mesmo falar aquele palavrão, e eu faço repetidas vezes até, é um pecado mortal, pecado grave, entendeu? Xingar a pessoa também. Uma coisa é você chamar a pessoa de folgada. Se a pessoa é folgada e você chama a pessoa de folgada, não é pecado, beleza? Por exemplo, tinha uma mina, não, deixa pra lá. Tinha um amigo meu, cara. Falei, cara, você é muito folgado, entendeu? O cara, ele era folgado. E tive que falar isso pra ele cair na real. Mas o católico, ele corrige o irmão sempre em privado, beleza? Ele não faz assim em público. Você é não sei o que, você traiu a sua mulher, você é um infiel. Não. Chega assim no cara, bate no ombrinho dele. E aí, mano, o que é isso aí? Por que você tá traindo sua mulher? Por que você tá fazendo isso aí? Você é vacilão, você não quer cair na real não, uma hora vão descobrir, você tá ligado, né? Você vai se ferrar. Tal, você tá deixando sua mulher triste, ela sabe disso. Então o católico, ele resolve as coisas em privado. Se você vê algum erro em uma pessoa, tente corrigir o erro por meio do seu exemplo. Se você não faz isso, é porque você também está errado. Também não está tendo a postura certa. Só corrige alguém quando você for exemplar. E após isso, na disciplina e em privado, sem ninguém ver. Ei, mano, você não tá fazendo... Tá fofocando, fofocar errado, tal. Você não pode fofocar, isso é pecado mortal, beleza? Você pode ser uma fake news, pode acabar destruindo a vida de uma pessoa, beleza? No católico funciona assim. Falamos da oração, falamos do jejum, da esmola. Então a esmola, cara, é diferente de doar, beleza? A esmola você tem que dar para quem te pede. Tá no Evangelho, Mateus capítulo 5, acho. Petitur et dabitur vobis, tá bom? Ou é 7, ou é 5. Petitur et dabitur vobis, em português. Pedi e vos será dado. O próprio Cristo disse.
Pedi e vos será dado. Isso também está em Provérbios. Quando alguém pedir alguma coisa em meu nome, sede generosos, como o vosso Pai do céu é generoso convosco. Então nós já temos 2 passagens da Bíblia dizendo que é para você dar esmola. Sacou? Você, mas eu já dou o dízimo, não preciso pagar a esmola. Eu acho que esmola, cara, só de você já dar esmola já conta como dízimo. Eu não tenho certeza, tenho que confirmar com o padre. Mas mesmo se você paga o dízimo todinho para a igreja, se alguém te pede, você tem que dar. Beleza? Mas eu moro numa cidade grande, é muito ruim, eu vou ter que dar muito dinheiro. Cara, não moro na cidade grande. Na cidade grande você ganha mais dinheiro. Então, você tem mais dinheiro para dar esmola. Beleza? E você não consegue dar 10 centavos pro cara? Não é pelo valor, entendeu? Pelo gesto. Você não consegue dar 10 centavos pro cara do sinal? 10 centavos? É mole, né, cara? Aí você vai fazer o quê? Mas eu vou... O Thiago Nigo disse que é pra eu não dar esmola. Ele nem disse isso. Ele disse que não é pra eu dar esmola, porque no final do mês eu vou ter 50 reais, eu posso investir esses 50 reais, ele vai virar R$1 milhão daqui a 30 anos. Cara, isso é mentira. Você vai gastar esses seus 50 reais, sabe com o quê? Fazendo um superchat pro Luan Gameplays. Eu sei, ouvinte. Você vai gastar 50 reais comprando uma DLC de Nier Automata. Eu sei, você não vai gastar com coisa importante. Mesmo se fosse, dar esmola é importante. Que você está dando uma boa impressão da sua religião. Você está mostrando à pessoa a misericórdia. Se a pessoa não vê a misericórdia nas pessoas, como é que ela vai ver em Deus? Entendeu? Então, qual mais? E você tem muito mérito, né? Porque é um gesto de humildade. Por exemplo, eu estava hoje numa lanchonete e o lanche do cara era muito gostoso. Muito gostoso mesmo. E eu queria comer 4 lanches. Só que aí chegou um cara e pediu: moço, tem como você dar uma coxinha pra mim? Eu disse, não vou comer um pastel, né? Um pastel é 3. Ele pediu 3 reais. Vou dar pro cara. Se pediu uma coxinha, eu dei. Dei uma coxinha pra ele. Nem mais, nem menos. Você não precisa dar mais do que ele pede, entendeu? Lógico, você tem mérito se você dá mais do que ele pede. Se você dá menos, você não tem mérito. Quer dizer, talvez você até tenha. Se ele pedir uma coisa muito exorbitante assim também, né? Deu 20 reais. Dependendo do caso, se você realmente não tiver como dar. Mas até se o cara pede 20 reais pra mim, eu dou, véio. E você, ouvinte, você vai ver que você vai receber graças muito grandes na sua vida. Você vai ver, cara, tô sem dinheiro, de nada vem dinheiro. Foi porque eu ajudei aquele cara lá naquele dia. Na rodoviária teve um cara que me pediu. Eu acho que ele pediu 20 conto pra comprar uma passagem. Tô com 50 conto. Vou dar. Vou dar pra ele. Putz, tô com 50 conto. Mas dei 20. A gente recebe graças por causa disso. Quanto mais asqueroso é a pessoa, menos vontade você tem de dar esmola para aquela pessoa que te pede, maior será o mérito em dá-la, maior será as suas recompensas também. No céu e na terra. E você só tem a obrigação de dar esmola quando alguém te pede, beleza? Se tem um cara na rua completamente cagado, menstruado, vomitado, e ele não te pedir, você não tem obrigação. Lógico, se você dá, você tem mérito. Se você não dá, dele que segue. Mas eu gostaria de fazer vaquinhas, porque nas vaquinhas eu posso ver se é verdade. Ele vai usar droga se eu der esmola para ele. Primeiro, amigo, se você tivesse na condição dele, com a educação que ele teve, você não usaria droga, não? Princípio de não julgar, entendeu? Você não usaria droga, você é o gostosão, você é o queixo rubro, você não usaria droga. Você iria treinar, você iria trabalhar, entregando panfleto, você perdeu sua casa, perdeu sua mulher. Porque se você for chegar no mendigo e perguntar a história dele, teve um dia que eu já fiz isso, eu tive filhos gêmeos, a minha mulher, ela morreu, o meu filho entrou pro tráfico, o meu outro filho entrou pro tráfico, eu vendi tudo que eu tinha para tentar tratar o meu filho, que tá no tráfico, ele não quis, e agora eu tô aqui, sem nada, pedindo dinheiro na rua. Então, nessa situação desse mendigo, que você podia estar julgando que ele era um bebum, você não beberia, não? Você não beberia, você não fumaria cigarro? Me diga aí nos comentários. De olho você diz, esse cara é um cachaceiro, sei o quê. E esse cara ele não era cachaceiro, ele bebia cachaça assim, e fumava. Na situação dele, você não ia. Você ia treinar todo dia, ia pegar as mulheres no Tinder, ia deixar o seu queixo quadrado, ia fazer dieta carnívora, porque você é o Jasper. Beleza. Então, esse é o princípio da esmola. Esses são os 3 princípios do cristianismo, tá? Indicações de livros. Quais livros são muito bons? Então, ouvintes, prezem pela
qualidade no lugar da quantidade. Nos seus 6 primeiros meses de cristianismo, eu quero que vocês devorem 2 livros. Introdução à Vida Devota, de São Francisco de Sales. Custa R$10 na Amazon. E a Bíblia, beleza? A Bíblia é um Novo Testamento, sobretudo, tá? Então leiam, releiam. Tentem decorar algumas passagens que te marcaram. Faça meditação com a Bíblia. E é triste, né? Porque os protestantes eles banalizaram coisas que no fundo são verdade. Essa coisa, leia a Bíblia. Os protestantes ficam, leia a Bíblia, só lê a Escritura, não sei o quê. E como eles são um bando de imbecil, aí o cara vai dizer, isso aqui é meme, cara, isso aqui é meme, ler a Bíblia. Batizado no Espírito Santo, isso aqui é meme, cara. Rezar, isso aqui é meme, esses caras que são meme faz isso. Então, o demônio ele age assim. Ele pega o que é verdade e zomba por meio de uma religião falsa. Ler a Bíblia é algo importantíssimo. Se você é um iniciante e não sabe nada, comece pelo Evangelho de São Lucas. Então eu vou dar aqui a ordem para você ler a Bíblia. Podem pegar sua caneta e seu papel agora. Inclusive, um comentário que eu mandei para um ouvinte. Eu vou ler esse comentário que eu fiz. Inclusive, Doutor Mangusta. Deixa pra lá. Se o Mangusta estiver ouvindo, deixa pra lá. Eu acho que foi Vencendo Vícios na versão cristã. O cara pediu algumas indicações de leitura da Bíblia. E achei o comentário. Leia nessa ordem. São Lucas, São Mateus, São Marcos e por último São João, que é o mais difícil. Não é difícil, mas é o mais simbólico. Depois de você ler esses 4, entender bem, entender tudinho, as dúvidas que você for tendo, manda para um padre. Leia a Catena Áurea de São Tomás de Aquino, que ele explica versículo por versículo dos evangelhos, tá? Não entendi essa parábola, não entendi essa passagem, vê lá no São Tomás, vê lá no São Bernardo, pergunta pro padre, lê esses 4 evangelhos. Depois, cara, você pode ler as cartas de São Paulo, leia Colossenses, nessa ordem. Colossenses, Coríntios, Timóteo, Efésios, Gálatas e as outras, se tiver outra que eu esqueci. Depois você lê Atos dos Apóstolos, se quiser. Aí Apocalipse é difícil, você deixa para quando você for inteligente. Espera ficar inteligente, senão você não vai entender nada. Tá? Então, e antes do Evangelho, se você quiser antes ou depois, para entender o Evangelho melhor, é bom ler Gênesis e Êxodo. Versão da Bíblia que eu recomendo, Bíblia Mato Soares, tradução da Vulgata. Bíblia Padre Antônio Figueiredo, tradução da Vulgata. Ou você pode simplesmente chegar, se você não tem dinheiro para comprar essas Bíblias, que elas são um pouco caras. Não compre a Bíblia de Jerusalém, ela é um lixo. Não compre a Bíblia Pastoral, ela é outro lixo. Não compre, se você tem aí em casa e você está se engana, leia. Eu não sei se eu tô pecando. Tá, cara, eu acho que eu tô. Não sei se eu falar isso. Se eu tiver, então não. Se eu não tiver, então sim. Dessas Bíblias fuleiras que tem aí disponível, a Ave Maria é a melhor que tem, tá? Mas as melhores traduções é do Padre Mato Soares e é do Padre Antônio Figueiredo. Uma forma simples de achar uma Bíblia boa é você ir num sebo, chegue lá e diga: qual é a Bíblia católica mais velha que você tem aí disponível? E procure as Bíblias antes da década de... Quando é que foi a encíclica Divino Afflato? Não foi essa encíclica não. Encíclica Pio XII, Bíblia hebraico. Divino Afflante, não era Divino Afflato Espírito. Divino Afflante Espírito. Então, chega lá. Tem Bíblia aí de antes de 1943, ou Bíblia de até 1950, assim, 1945. Veja se tem. Se não tiver, opte pela mais velha que tiver. Você vai pagar bem baratinho. Eles têm também umas Bíblias gigantonas lá nesse sebo, que eles vendem bem baratinho. Vocês podem comprar. De preferência antes dessa encíclica do Pio XII, porque nessa encíclica ele permite traduções do hebraico. Cara, isso dá toda uma discussão. Eu não queria fazer essa discussão hoje. Nossa, cara, eu tô achando esse podcast ruim, velho. Porque eu devia ter falado só sobre um tema. Mas eu tô falando umas coisas nada a ver, tá ligado? Passei 1 hora falando de Mohammed, meia hora falando do Buda. E a pergunta do cara foi: como ser católico? Por que ser católico? Eu não falei 10 minutos disso. Enfim,
tema das Bíblias, vou falar depois. Por que é melhor ler uma tradução da Vulgata e não uma tradução do texto hebraico, do texto aramaico, do texto qualquer que seja. Vou fazer uma série mais detalhada sobre esse tema de catolicismo. Vou falar dos 10 mandamentos. Então, os livros que eu recomendo. Esse livro do São Francisco de Sales é muito, muito, muito bom. E se você fizer ao pé da letra tudo que ele fala naquele livro, o retiro você pode fazer depois. O retiro que ele diz lá. Você pode pular esse retiro. Tá? Leia esse livro 5 vezes, no mínimo. No mínimo 2 vezes e com fichamento de cada página. No mínimo 2 vezes com fichamento de cada página. Beleza? Então, leia esse livro. Se você fizer tudo que está nele, em 3 meses você está santo, cara. Lógico, você não vai estar fazendo multiplicação de pães, você não vai estar curando cego, mas você vai para o céu, cara. Você vai para o céu. E talvez nem passe pelo purgatório. Se você fizer 100% ao pé da letra, tudo que ele está falando ali, vai para o céu, cara. Você vai para o céu. Eu ponho minha mão no fogo. Agora, ele não fala de algumas coisas que eram para ele tipo pressuposto. Que é tipo, falar palavrão, essa coisa que eu falei. Ver modéstia. Uma coisa que a gente não tem hoje em dia, modéstia. O católico tem que se vestir de forma modesta. Mulher, pode usar legging? Não, pecado mortal. Mulher, pode usar shortinho? Não, pecado mortal. Pode usar biquíni? Não, pecado mortal. Gravíssimo, gravíssimo. Ah, mas não tem discussão. Jeremias. Ai daquele que é razão de tentação para o outro. Tá bom? Jeremias, e também tem Eclesiastes. No Novo Testamento. Então, legging você se torna uma razão de tentação para o outro. E na aparição de Nossa Senhora de Fátima, ela disse: virá uma nova moda que condenará muitos ao inferno. Então, se você quer ser um devoto de Nossa Senhora, recomendo o livro Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, do São Luís Marie Grignon de Montfort, São Luís Maria Grignon de Montfort. Então, esses são os 2 livros que eu recomendo que você leia umas 3 vezes, 5 vezes. São livros curtos, mas bons. Se fizer 100% do que está nesses 2 livros, você está salvo. Você está salvo. Se você não achou o livro do Grignon de Montfort suficiente para entender a devoção católica a Maria, realmente é um pouco difícil de entender, leia o livro Glórias de Maria, do Santo Afonso. Tá bom? Esses 2 livros. Não recomendo o livro A Oração dele, do Santo Afonso, porque tem umas partes lá que você pode se confundir e fazer tudo errado. Tá? Então, para oração, use o método de São Francisco de Sales. E outros métodos que eu vou falar aqui. Não recomendo o livro dele, porque tem algumas coisas que eu não sei se foi a tradução que ele li em português, não sei se foi o jeito que ele falou, porque ele estava escrevendo aquele livro com uma realidade religiosa também. Você vai entender e vai dar errado. Depois eu falo de oração aqui no canal. Em resumo, use o método de Santa Teresa de Ávila, tá? É um método seguro. Mas depois eu tenho que fazer um podcast só sobre esse assunto, tá? Voltando. Esqueci até o que eu estava falando. Tá, tem esse livro dele. Você tem que estudar, você tem que decorar esse livro. Esse livro e a questão da devoção mariana é algo que você tem que entender. Você não precisa decorar, precisa entender. Ah, entendi. Beleza. Você precisa... Mas nesse livro de São Francisco de Sales, que tem umas 200 páginas, é tudo que você precisa. Ai, que eu tô com dor no pescoço. Sem ser esse livro, você recomenda outros livros para os seus 6 primeiros meses de catolicismo, como da Bíblia, das leituras que eu disse. Recomendo. Pode ler mais da Bíblia, pode ler Jó, pode ler tudo, entendeu? Mas leia nessa ordem que vai ser mais fácil entender. O Antigo Testamento, logicamente, é mais difícil de entender. Não recomendo nenhum outro livro sem ser esses. E os meus podcasts, tá? E, é claro, os auxílios de um padre. Talvez o livro... Talvez... Será que eu digo ou não digo? Não, tá aí, ouvinte. Com menos de R$50, você vai pro céu. Compra aí Filoteia ou Introdução à Vida Devota, tem esses 2 títulos pro mesmo livro. Compra o Tratado da Verdadeira Devoção, que é R$10, R$10 cada um desses livros. Compra aquela Bíblia antigona lá de R$30. Você se salva.
Mas é melhor você comprar uma Bíblia boa, né? E só faça isso quando você tiver condição. Não postergue seu estudo por causa disso. Postergue se for uma Bíblia ruim, tipo Ave Maria, pastoral, protestante. Mas se for uma Bíblia antiga, assim, acho de 1943, pode dar muito bom. Voltando. Outros livros bons, você tem os livros do padre Léo J. 13, e também tem o do padre Rafael Llano Cifuentes, que foi bispo aqui no Brasil. Só que ele tem um problema aqui nos livros dele, que é o seguinte: Paulo VI, aquele papa que eu acredito que ele não é um papa espiritual, porque ele não é católico. Ele ensinou heresias, logicamente, se não é católico vai ensinar heresias em algumas encíclicas, e esse Rafael Llano, ele acreditou, e ele escreveu no livro dele que pode fazer. Por exemplo, ele tem um livro muito bom chamado 270 Perguntas sobre Sexo e Amor, que é um livro discutindo, é um livro muito bom, cara. O melhor livro que eu já li sobre sexologia. É discutindo a visão católica, por que o católico tem o procedimento sexual que ele tem, como que é a vida no matrimônio, como ter um bom matrimônio. Ele vai discutir várias coisas, cara. Um livro muito, muito bom para quem é casado, para quem pretende se casar, para quem quer ver se quer ser padre, quer ser monge. Inclusive vou gravar um podcast falando o que nós podemos aprender com os monges e como é ser monge. Será que eu devo ser monge ou padre? Enfim. Mas ele tem uma parte lá que ele fala uma heresia, que ele diz que pode usar método natural de contracepção à vontade, mas isso é mentira. Então, uma mentira feita pelo Paulo VI, que o próprio Pio IX, lá em 1900 e pouco, diz que quem quer que fale isso seja excomungado. Está numa sílabus de erro do Pio IX. Também tem outros documentos da Igreja Católica, se eu quiser eu te passo. Se você quiser eu te passo. Eu não quero, porque eu estou preguiça de procurar. Mas eu tenho aqui. Então ele diz que pode. Quais são esses métodos? O método Billings, e o método da tabelinha, e o método da Billings. Qual era o outro? Tem um outro aí, método natural. Por exemplo, esse Billings você pega no microscópio, vê a saliva da mulher e dependendo da estrutura cristalina da saliva dá pra ver se ela está fértil ou não. Os caras só fazem sexo quando ela está infértil. Então esses métodos você não pode, tá? Você só pode se você estiver numa guerra e sob a autorização do seu diretor espiritual. Ou se você for um cara muito, muito, muito pobre mesmo e não tiver jeito. Se tiver mais um filho, ele vai passar fome. Passar fome mesmo, desnutrido e morrer. Então nesses dois casos. Mas é lógico, você como católico, por exemplo, você sabe que a mulher ela é menos fértil depois de menstruar. Você pode fazer sexo nesse período. Se você quiser deixar de fazer sexo no meio do mês, que é quando ela está mais fértil, tá tudo bem. Mas você não pode usar um método específico que seja contra isso. Não é um procedimento católico para esse tema, tá? A não ser que o padre tenha que lidar, sei lá, com um cara que comia o rabo da mulher dele. O cara não quer deixar de fazer isso de jeito nenhum. Aí o padre vai lá e diz: não, cara, faz isso aqui. Entendeu? O cara vai e faz. Beleza. Aí depois de 3 meses o padre diz: tem como você parar agora com esse método natural? Ele diz: não, tem. Tá, parei. Pelo que eu entendi, você pode, tipo assim, usar essas coisas naturais, saber que a mulher no começo da menstruação, nos 5 primeiros dias, fica menos infértil, então é meio óbvio. Você pode fazer sexo nesse período, se você quiser praticar a castidade. No outro período dela, eu acho que não é pecado, isso não faz sentido. Eu não acho que você está cometendo uma ofensa a Deus, mas o método Billings e o da tabelinha, que são métodos bem precisos mesmo, mais precisos que camisinha até, se você for ver algumas pesquisas, seria um problema sim. Seria um problema sim. Porque você estaria usando o casamento só para o fim do prazer, não para o fim de ter filhos. Né? É um dos fins do casamento, ter filhos. Camisinha é pecado também. By the way, viu outros métodos aí. Onde é que eu estava? Então leia o livro do Léo 13. Os livros do Rafael Llano tem algumas coisas boas. Os livros do Léo 13 são seguros, tá? Pode ler à vontade. O do Rafael Llano vão ter umas besteiras lá. Pelo menos eu só li um dele. Foi esse, tinha essa heresia. Mas meio que não foi culpa dele, foi culpa do Paulo VI. Daqui a pouco a gente grava um podcast também sobre vacantismo, privacionismo, resistência, tradição, etc.
vocês entenderem isso melhor. No primeiro episódio já tá bem claro, mas enfim. Eu não sei se eu posso recomendar esse cara, mas... Enfim. Rafael Llanos e Fuentes. Esses dois autores modernos. Meu podcast. Recomendo também, tá dentro da doutrina. Padre no YouTube, quem você recomenda? Recomendo mesmo. Cara, Padre Paulo Ricardo não recomendo, às vezes ele fala umas coisas nada a ver. Mulher pode usar calça, isso é mentira, isso é pecado, mulher usar calça, tá? A não ser que ela seja bombeiro ou polícia e durante o trabalho, tá? E ela não consiga ter outro emprego de jeito nenhum, no geral eu acho que ele falou até assim no vídeo, das mulheres, hoje em dia não pode andar que nem a Santa Teresa, isso é escandaloso. Escandaloso, tá bom, vou ficar quieto. Escandaloso é ir pro inferno, né, mas beleza, vamos. Então, assim, é proibido a mulher usar calça, por quê? Porque quando a mulher usa calça, fica muito bonito, é muito chamativo, né? Então isso se torna uma possibilidade de pecado para os outros ao redor que estão vendo essa mulher de calças. Homens casados, homens solteiros, pessoas no monofep, outras mulheres que vão ter o pecado da inveja, do ciúme. Então isso não ajuda ninguém, tá bom? É um pecado sim. Falei, legging muito pior, shortzinhos muito pior também. Mulher normalmente usa saia e só. Pode ser até o joelho, não tem problema. Mas lógico, na missa você não vai com até o joelho. Se você não tiver outra saia, aí você bota uma meia, entendeu? Cobrindo suas pernas. E vai com essa saia até o joelho. Não pode ser saia apertada. Catolicismo, nem homem nem mulher podem usar roupas que delineiam o corpo. Homem pode usar calça apertada? Não, também não. Mulher não pode, homem não pode. Homem pode usar aquelas roupas apertadinhas? Não, também não pode. Pode usar roupa até os braços, sim, beleza? O homem pode usar regata? Até onde eu saiba, não. A não ser que você seja um... Não pode. Mulher pode usar regata? Não. Mulher pode usar decote? Não. Homem pode usar decote? Não. Muito simples. Distância de no máximo 4 dedos depois do pescoço. É isso. Muito simples. Então quer dizer que o homem não pode usar short. Isso aí eu não sei, cara. A mulher, ela não pode usar calça. Se não pode usar short, eu não vi nenhum livro. Eu não posso bater o martelo. Eu não uso short. Eu não uso. Em nenhuma situação. Só quando estou sozinho em casa. Ou só com a minha família. Eu não uso. Agora, eu obrigar vocês, eu não posso porque eu não sei. A virtude da modéstia, que era algo que falava no livro de São Francisco de Sales, ele nem falou, porque todo mundo se vestia normal naquela época. Mas hoje em dia tem que falar. Para você não usar regata, para você não usar roupa apertada. Isso pode ser motivo de tentação para uma mulher mais velha, para uma mulher divorciada, para uma mulher, enfim, casada. Seja homem ou seja mulher. O católico não usa roupa que delineia o corpo, tudo bem? Também ele não pode andar que nem um traficante, que nem um rapper. Ele pode andar com roupa pobre, pode andar com roupa zoada. Você não pode andar completamente bagunçado, entendeu? Você não pode andar que nem fosse um gangster, entendeu? Só isso, muito simples a regra, muito simples. Também porque está em Levíticos, maldito o homem que se veste como mulher e maldita a mulher que se veste como homem. Por isso que a mulher não pode usar calça também. Calça é uma veste masculina. Mas Jesus usava saia. Não. Os homens tinham um tipo de roupa, um tipo de corte na época de Jesus, e as mulheres tinham outro. Muito embora, né, fosse uma túnica, e não é uma calça. Tá? E os homens não podiam usar as roupas com corte de mulher, disse nem o contrário. Então esse podcast ficou muito grande. Deixa eu ver se tem mais algum tema para falar. Então, a Caverna libera aí eu para falar qualquer coisa aqui no podcast. Top 10 patrões. Por isso que eu tô no Caverna, né? Primeiro que aqui o salário é maior do que no MVP. Aqui a gente ganha 15k. 15k, entendeu? 15k de shekels por mês. 15k shekels. Patrão tranquilinho, o patrão responde quando eu pergunto. Top 10 patrões, nenhuma reclamação, não reclame aqui. E não sei se eu vou falar mais alguma coisa. Não, é isso aí hoje. Lê esse livro aí que eu falei. Pratique as virtudes aí que eu falei. Reze o texto todo dia. Faça o oferecimento a Deus todo dia, a oração da manhã, o oferecimento ao dia para Deus. Faça alguma oração antes de dormir. E faça
uma oração antes de comer e depois de comer também, em agradecimento. Pode ser somente agradeço ao Deus por esse alimento e agora eu vou por vossa bondade tomar. Pode ser só isso. Pode ser oração em latim, Benedict Domine tua dona cultura da Statum Cultura do Cristo Domino nosso, amém. Pode ser que nem os japoneses, que eles fazem só itadakanase, que é obrigado pela refeição. O ideal é você fazer o Benedict Domine tua dona cultura da Statum Cultura do Cristo Domino nosso, amém. Mas você está começando, beleza, você fazer outras em português também, beleza. Fazer o sinal da cruz, né? Ou fazer só um Pai Nosso, ou alguma oração. E antes de dormir, fazer a oração também. E o exame de consciência. Ver o que você errou, o que você acertou e como melhorar amanhã. Isso tem tudo no livro que eu falei. São frases. Qualquer dúvida, manda nos comentários, ou manda no meu e-mail, ou manda no meu Telegram. Então, eu estou terminando o podcast por aqui. Não gostei, não achei bom, mas enfim, eu não vou jogar isso aqui no lixo. Vamos publicar e render bloco. Se ficou lixo, me avisem. Ó, isso aqui tá um vômito. Se vocês gostaram, mas sentiram que está faltando algo, digam o que vocês acharam que está faltando. Estou fazendo uma possível parte 2. Se quiserem parte 2, mandem. Se não quiserem, mandem. Se tiverem sugestões, mandem. Valeu? Então, é isso aí. De bom para vocês. Minha mãe vai pedir um hambúrguer para mim no iFood. Valeu. Tchau, 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 tchau.